Bom dia, irmãos. Eu que agradeço, Márcia, você por ter me convidado para o nosso estudo, a nossa reflexão desta manhã. Deus colocou no meu coração esse estudo. Eu tinha outro estudo, mas nós vamos dar sequência naquilo que Deus vai falar conosco nesta manhã. Então, eu peço para os irmãos abrirem as suas Bíblias e acompanharem comigo a leitura que vou fazer do Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos 17 ao 22. Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos 17 ao 22. Diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Você sabe os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e então vem e segue-me. E ele, porém, contrariado com estas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Eu quero falar sobre o seguinte tema: o jovem ambicioso. Essa narrativa está registrada nos 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Estes evangelhos são também chamados de evangelhos sinóticos. E por que sinóticos, presbítero? Por que sinóticos? Porque os 3 evangelhos relatam a mesma história ou os mesmos acontecimentos ocorridos com Jesus. Às vezes, com alguma diferença entre eles, mas o conteúdo é o mesmo, pois os autores conviveram com Jesus. Os autores foram testemunhas oculares do ministério de Jesus aqui na Terra. Os 3 evangelistas registram este episódio, que também ficou conhecido como o jovem rico. O evangelista Mateus diz que o homem que foi ao encontro de Jesus era jovem e dono de muitas propriedades. Lucas, por sua vez, diz que era um homem de posição e riquíssimo. Já Marcos, como nós vimos, diz que era dono de muitas propriedades. E realmente, juventude e riqueza são 2 condições mais cobiçadas pelo ser humano. Vamos pensar um pouco sobre elas. Em primeiro lugar, juventude. Os evangelistas relatam que o homem que procurou Jesus era jovem. Principalmente o evangelista Mateus, como eu disse, que disse que o homem que foi ter com Jesus era jovem e dono de muitas propriedades. E sendo jovem, ele tinha muito vigor, ele tinha muita saúde, tinha muitos sonhos e muita vida pela frente. E mocidade, vamos falar, é a fase mais bela, mais bonita, é a fase mais risonha da vida. Muitas pessoas, para muitas pessoas, um dos motivos de tristeza é a velhice, que muitos insanamente querem evitar.
Diz a história que o Papa Inocêncio VIII, que viveu no século XV, quis receber ou recebeu uma transfusão de sangue de 3 jovens, no sentido de readquirir a sua juventude e prolongar a sua vida. Mas tudo foi em vão. Alex Carrel, escritor francês, em seu livro O Homem, Esse Desconhecido, descreve os esforços da ciência para descobrir uma forma de perpetuar ou de prolongar a mocidade ou, por conseguinte, prolongar a vida. E em todos os tempos, a ciência, então, vem realizando muitos estudos e experiências para dar ao ser humano uma vida mais longa e saudável. E tem conseguido, através dos descobrimentos das vacinas, dos medicamentos, enfim. E eu estava lendo alguma coisa sobre a idade média do ser humano, principalmente aqui no nosso país, e vi que, segundo o IBGE, a expectativa média de vida do ser humano em nosso país, no ano de 1950, ou na década de 50, era de apenas 46 anos. A expectativa média de vida. Meu avô materno, que não tive o privilégio de conhecer, faleceu na década de 50. Faleceu muito jovem. E eu disse que não tive o privilégio de conhecê-lo, porque, segundo os seus contemporâneos, diziam que ele era um homem bondoso, generoso, amoroso, que dava assistência a todas as pessoas que tinham necessidade. Então, ele acolhia aos necessitados. E, então, como nós vimos naquela época, as pessoas morriam muito cedo, como dizem, né? Muito cedo. E atualmente, segundo o próprio IBGE, a expectativa média de vida do ser humano é de 76 anos. Isso deve-se ao quê? À evolução da ciência. Em segundo lugar, vamos falar sobre riqueza. Aqui nós vamos deter um pouco mais, vamos falar um pouco mais sobre riqueza, que é o tema principal do nosso estudo, da nossa reflexão desta manhã. Riqueza, então, como já disse, é uma das condições humanas das mais cobiçadas. O homem que procurou Jesus, diz o texto que ele era rico, e tinha muitos bens, tinha muito dinheiro. E, na verdade, meus irmãos, dinheiro é algo que nós não devemos desprezar como contribuição para o nosso bem-estar e para a nossa sobrevivência aqui na Terra, principalmente no mundo capitalista em que estamos vivendo. Nós precisamos ter, sim, algum recurso para sobreviver ou para ter uma vida mais confortável. Não, como disse a Márcia, não devemos viver irresponsavelmente. Numa das lições que nós estudamos na revista Didaquê já há alguns anos, sobre este assunto, o autor da lição disse: o dinheiro em si não é algo bom nem ruim. As nossas motivações ou os nossos interesses é que determinam se o dinheiro é algo bom ou algo ruim. Eu não estou fazendo aqui nenhuma apologia à teologia da prosperidade, como alguns pregadores dos dias atuais dão tanta ênfase, distorcendo a pregação do verdadeiro evangelho. Mas nós não podemos minimizar a importância do dinheiro. Precisamos, sim, tomar cuidado para não tornarmos escravos do dinheiro. O dinheiro se torna uma maldição quando deixa de ser servo e passa a ser senhor nas nossas vidas. E o apóstolo Paulo, denunciando a motivação maligna, ambiciosa daqueles que têm amor em demasia ao dinheiro, escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 6, verso 10, disse: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça,
se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. É justo que o homem trabalhe para ter o seu pão de cada dia, pois Deus condena o ócio, Deus condena o preguiçoso. É justo e prudente que tenhamos até algumas reservas para os momentos imprevisíveis e outras necessidades da vida. O escritor de Provérbios, também advertindo sobre as motivações em relação aos bens materiais, disse no capítulo 30, dos versos 7 a 9: duas coisas peço ao Senhor, afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário. Por quê? Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou eu, estando empobrecido, venha furtar e profanar o nome de Deus. De fato, há muitos que se apegam aos bens materiais demasiadamente, se esquecem de Deus e acham que tudo o que consegue são fruto tão somente da sua luta, do seu trabalho, do seu esforço. Aliás, a respeito disso, Jesus, reprovando a missão de um de seus seguidores, proferiu uma parábola que ficou conhecida como a parábola do rico insensato, registrada lá no capítulo 12 do evangelista Lucas. Ele disse, o campo de um homem produziu em abundância. E aquele homem, então, colocando o seu amor aos bens materiais, dizia, que farei para guardar todos os meus bens? Ah, já sei, vou construir celeiros maiores, vou destruir os antigos e aí vou guardar todos os meus bens. E direi à minha alma, come, bebe e regala-te, porque tens em depósito muitos e muitos anos. Vejam bem, em nenhum momento este homem insensato, ambicioso, reconheceu as bênçãos do Senhor na sua vida, mas, numa forma egoísta, dizia, meus celeiros, meus bens, meus frutos, minha alma. Como já disse, ele achava que toda a sua colheita era fruto apenas do seu esforço. Muito embora tudo o que acontecia na sua vida e na sua fazenda demonstrava a bondade divina. Em nenhum momento lembrou de agradecer a Deus, que faz nascer o sol sobre maus e bons e cair a chuva sobre justos e injustos. Mas voltando ao texto, este homem tinha duas coisas importantes. Era jovem e era rico, mas não era feliz, porque dinheiro não traz felicidade, não dá felicidade a ninguém. Este homem não tinha paz. Havia algo que o incomodava, havia algo que o perturbava, a vida eterna. E o evangelista Marcos diz que aquele homem correu em direção a Jesus e faz a pergunta, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aquele homem realmente fez o correto. Foi na pessoa certa. Ele foi ao encontro de alguém que poderia lhe dar a vida eterna. João 3,16, versículo bastante conhecido de todos os crentes, diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele jovem tinha tudo nesse mundo, ou quase tudo, mas lhe faltava uma coisa, faltava a vida eterna, faltava a certeza da sua salvação. Talvez achou que por ter muitos recursos poderia comprar a vida eterna. Mas a vida eterna não pode ser comprada, não pode ser alcançada pelo nosso esforço, não pode ser comprada pelo nosso dinheiro, não pode ser adquirida
pela prática das boas obras. Porque Jesus já pagou um alto preço na cruz do Calvário. Por isso, a vida eterna é dádiva de Deus. E Paulo, também escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, nos versos 8 e 9, disse: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aquele homem foi ter com Jesus porque sabia realmente que só Jesus poderia dar-lhe a salvação, a vida eterna e a paz que ele almejava. E Jesus então faz a pergunta àquele jovem: sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E o jovem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Vejam bem, aquele jovem conhecia a palavra de Deus. Mas não basta conhecer a palavra, somente conhecer a palavra de Deus. É preciso colocarmos em prática os ensinamentos da palavra de Deus. E Tiago, então, escrever no capítulo 1, verso 22, disse: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Então, Jesus lança um profundo olhar para aquele jovem, um olhar de amor e compaixão. E Jesus que vê e conhece o que se passa nos nossos corações. Jesus que não vê somente o exterior, detectou no fundo do coração daquele jovem um grande apego, um amor exagerado aos bens materiais e disse: uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Eu já ouvi muitos sermões e também já li muitos comentários a respeito desse texto, a respeito desta ordem de Jesus. E todos foram unânimes em afirmar que Jesus, ao ordenar aquele jovem a vender tudo o que tinha, quis apenas fazer um teste com aquele jovem rico, porque ele amava por demais o dinheiro. E o texto diz que aquele jovem saiu triste da presença de Jesus, porque tinha muitas propriedades. Por isto, Jesus, alertando sobre o perigo das riquezas, disse que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Deus não condena as riquezas. Deus não condena o dinheiro, mas Deus condena o que fazemos com nosso dinheiro. Deus condena a motivação que damos ao dinheiro. Deus não condena os bens materiais. Deus condena o amor aos bens materiais. Vejam bem, as pessoas não precisam vender tudo que têm e viver uma vida miserável para servir a Deus, mas devem colocar seus bens à disposição para o serviço, para a obra de Deus. Infelizmente, o dinheiro tem sido um dos grandes problemas do ser humano. É só lembrarmos nos nossos políticos que só pensam em encher os seus bolsos de uma forma espúria, fraudulenta, sem se incomodar com a situação econômica do nosso país. Finalizando, em todos os tempos, o dinheiro tem sido a causa de muitos males, de muitas tragédias, de muita violência, de muitos assassinatos. Tem sido a causa de muitas intrigas, brigas e destruição de muitas famílias, principalmente quando se trata de divisão de herança. Eu já conheço muitas famílias que foram destruídas por causa da distribuição da herança. O estudo desta manhã é para que tenhamos despreendimento aos bens materiais. Muitas pessoas foram abençoadas por Deus,
progrediram, prosperaram, adquiriram propriedades, chácaras, casa na praia ou no campo, e agora se reúnem com os amigos nos finais de semana para se festejarem, para se divertirem, mas não tem tempo mais para Deus. Se esqueceram da igreja, se esqueceram de Deus. Os bens materiais tomaram conta das suas vidas. Os bens materiais tomaram o lugar de Deus nos seus corações. Portanto, a lição de hoje é para que saibamos administrar nossos bens, dedicando mais tempo para Deus, deixando os bens materiais em segundo plano, e assim teremos a vida abençoada aqui na terra e uma vida eterna lá nos céus. Que Deus, assim, nos abençoe.